Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roxana Marino, soy bioquímica y estoy a cargo del Laboratorio de Biología Molecular Diagnóstico del Servicio de Endocrinología en el Hospital Garrahan. Bueno, ya estamos llegando al final de esta jornada tan interesante y enriquecedora y siguiendo en línea con los proyectos de investigación. Es un honor para mí presentar a la siguiente oradora, la doctora Tania Vallega, quien va a ser la responsable de coordinar el proyecto sobre la detección de recién nacidos con TAMIS para hiperplasia suprarrenal congénita. La doctora Vallega es profesora asociada de la materia de endocrinología y metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo en Brasil. Es coordinadora de atención ambulatoria de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita del Hospital de Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y es presidente de la Sociedad Brasileña de Pesquisa Neonatal y Errores Congénitos del Metabolismo. Bienvenida, Tania, es un placer escucharte. Te damos la palabra. Olá, agradeço o convite para estar aqui e gostaria de propor a discussão de um projeto da América Latina sobre tamisagem da hiperplásia. Bem, a tamisagem da hiperplásia é muito eficiente para se diagnosticar a forma perdedora de sal, mas os índices altos de resultados falso positivos não a tornam uma tamisagem universalmente empregada no mundo. Nos Estados Unidos, o diagnóstico clínico costuma ser bom e a razão de mortalidade varia de 2% a 9%. 90% das mulheres são diagnosticadas na maternidade pela genitália atípica. Na Hungria, a mortalidade neonatal era de 22%, mas com o conhecimento na graduação se diminuiu através dos anos a mortalidade para 4,5%. No Reino Unido, também, o diagnóstico clínico da perda de sal é feito na maioria dos pacientes antes de 30 dias de vida. Porém, nos países em desenvolvimento, a razão alterada de sexo, meninas, meninos diagnosticados, é um indicador de perda de diagnóstico de morte neonatal. Na Índia, dos 86 pacientes diagnosticados, 88% são ninhas, 21% apenas são perdedores de sal, e dos perdedores de sal, somente 7 são ninhos. Então, a razão ninhos e ninhas é de 1 para 6. Na Nigéria, dos 27 pacientes diagnosticados, 24 são ninhas. Aqui é o diagnóstico da casuística histórica do Hospital das Clínicas de São Paulo através dos anos. Vemos que o diagnóstico da forma perdedora de sal melhorou um pouco o diagnóstico de homens. Os pacientes são diagnosticados ainda com grave hiponatremia. E o reconhecimento da genitália atípica melhorou, mas apenas 79% foram diagnosticadas. Então, a razão ninhas e ninhos na nossa casuística é de 2,6 para 1. Temos uma baixa frequência da forma perdedora de sal. 84% dos perdedores de sal foram hospitalizados. A média de idade ao diagnóstico é de 38 dias. A média do sódio é de 121 e 8,5% dos pacientes têm grave retardo mental. Podemos ver que a idade ao diagnóstico dos ninhos com forma perdedora de sal é muito maior do que das ninhas. E a média de sódio ao diagnóstico dos ninhos é muito menor do que das ninhas.
Quando comparamos a casuística do Hospital das Clínicas com o Serviço de Anápolis, que fazia triagem para hiperplásia com verbas do próprio Estado, vemos que Anápolis é efetiva pela triagem para diagnosticar a forma perdedora de sal, em 80% dos pacientes. E a média de idade em Goiás com a tamisagem é de 17 dias, contra 38 por diagnóstico clínico em São Paulo. A média do sódio é maior. Isso também acontece na Europa. Pacientes diagnosticados pela tamisagem têm sódio baixo, mas maior do que diagnósticos clínicos. Menor número de internação e menor tempo de internação. Quanto aos pacientes virilizantes, a média da idade ao diagnóstico é de 5,7 anos. Apenas a genitália ambígua motivou o diagnóstico apenas em 51% das meninas. E como eu já disse na aula anterior, 28% dos pacientes, por um avanço importante da idade óssea, precisaram de bloqueio de análogo de GNRH, porque tiveram puberdade precoce central, e 14% hormônio de crescimento. Então, podemos ver com esses dados que o diagnóstico clínico em São Paulo é muito ruim e que a tamisagem é efetiva. Então, achamos que a realidade dos países em desenvolvimento é diferente da realidade dos países desenvolvidos. E nos interessa avaliar como está o diagnóstico clínico na América Latina e o diagnóstico pela tamisagem. Então, teremos como principais objetivos estimar a porcentagem de mortalidade neonatal na ausência da tamisagem, determinar a frequência de erros de identificação de sexo ao nascimento, a frequência de pacientes com deficiência intelectual grave e a média da idade ao diagnóstico dos pacientes com forma virilizante simples, se é uma média de idade ao diagnóstico tão tardia quanto no Brasil. Pretendemos também avaliar a efetividade do diagnóstico pela tamisagem, também avaliando a idade da primeira consulta, o valor do sódio ao diagnóstico, se os pacientes estiveram internados, tempo de internação, avaliar a efetividade da triagem neonatal na América Latina. Para isso, é um estudo retrospectivo que envolve análises de prontuários, o tempo de análise até 19 anos, isto porque nós temos ninhas com forma virilizante simples, diagnosticadas somente com 12, com 17 anos, porque estavam em áreas carentes do Brasil, sem acesso à medicina. E serão avaliados dados de coortes triadas e não triadas. Então, os parâmetros principais a serem avaliados é internação pela desidratação, o tempo médio da internação, valores de sódio, proporção de pacientes, como eu já disse, com sequela neurológica, e a razão de mortalidade será inferida pela proporção de pacientes perdedores de sal e, quando houver tamisagem, comparada com a proporção de perdedores de sal diagnosticados pela tamisagem. Na forma virilizante simples, claro, a idade ao diagnóstico, onde ocorreu a identificação da genitália atípica, a proporção de pacientes com severo avanço da idade óssea e a proporção de pacientes que cresceram 46xx, que cresceram no sexo social masculino e necessitaram da cirurgia de masculinização. Quais são os resultados esperados desse levantamento? Iremos conhecer a história natural da hiperplásia na América Latina. E esse conhecimento é importante para se desenvolver ações para que se melhore o diagnóstico e evite as complicações nesses pacientes.
A identificação das áreas de maior risco para a falta do diagnóstico ou diagnóstico tardio, ela será útil para medidas de educação dos profissionais da saúde e verificar se há grade de inserção de hiperplásia ou de outras doenças raras na grade de ensino das universidades. E esses resultados contribuirão para responder uma importante pergunta da literatura sobre a efetividade da triagem neonatal, que eu acredito que ela é importante nos países em desenvolvimento. Eu quero agradecer muito, dados desses estudos foram trabalhados pela Mirella, pela Luciane e pelo Scott Grossi, que contribuíram com os trabalhos de economia e saúde. Obrigada.